E gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa, aquele quadro oficial do viajante internacional que acha que viagem internacional é um negócio chique só. Pode ser, né? Dependendo do destino que você vai, como é o destino que a gente vai ler hoje. Mas às vezes, e só às vezes, você pode acabar vivendo um grande caos generalizado e vir aparecer nesse quadro maravilhoso que a gente ama, onde eu sento nesse sofá, dou os meus 2 centavos, os meus pitacos, junto com vocês dos comentários, a gente julga assim, a gente dá risada assim, e a gente vai orar para que a história de hoje não seja tão pesada. Como eu digo para vocês, eu sempre dou uma escaneada assim na história para ver se não tem nada muito ilegal, mas eu não leio a história por completo. Então, aguardo plot twists, tá? Porque o relato que eu selecionei hoje é um relato bem rico, aparentemente ele envolve motorhome, que é aquele, tipo um caminhão, trailer, que você viaja por aí e dorme dentro do carro mesmo. Envolve também tratores assassinos, neve, muita neve, lago congelado que craquela e racha, e até um pedido de casamento em Paris. Muitos elementos importantes, acho que vai estar bem rico. Então, antes de eu começar a ler, já faz o ritualzinho, deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal, comenta aqui qual que é o perrengue internacional mais doido que você viveu em alguma viagem. Não precisa ser algo muito longo, mas se você quiser mandar uma coisa um pouco mais robusta, um pouco mais detalhada, você pode me mandar no meconteoseuperrengue@gmail.com, que quem sabe o seu relato, a sua história, não é a próxima história que eu trago aqui, não é mesmo? Então, sem mais enrolações, vou me ajeitar aqui no sofá, tirar esse treco aqui, ó, que agora a gente tem videogame em casa, tá? Um grande problema, tá? Pra produtividade da pessoa. E bora ler a história da pessoa que não deu um nome, mas que aparentemente é uma pessoa muito chique e vocês vão entender por quê. Oi, Carol! Nosso perrengue não foi nada perigoso, mas foi engraçado em alguns pontos e pra nós foi aquela sensação mágica, pois era a primeira vez que eu e minha namorada iríamos conhecer a Europa. E foram logo 8 países. Desculpa o relato longo, mas nós sempre gostamos de contar essas histórias e dar risada do que passamos. Gente, não se desculpem por relato longo, eu amo relato longo. Inclusive é critério de sorteio aqui no canal. Relatos longos e detalhados. Eu e minha namorada resolvemos fazer uma Eurotrip de 20 dias com um casal de amigos que tinha se mudado para Portugal. Nos encontramos em Londres, passamos o dia e partimos para Rovaniemi, a cidade do Papai Noel na Finlândia. Era abril, final de inverno, mas ainda tinha muita neve. Aquele clima delicioso, nevando todos os dias, bem coisa de filme Sessão da Tarde. No último dia, resolvemos sair para explorar a cidade uma última vez pela manhã. Nosso amigo abriu o GPS, clicou em um ponto aleatório do outro lado da cidade e partimos. Era um bairro típico e muito quieto. E sério, o silêncio na maioria daqueles bairros era bizarro. Subimos uma rua estreita com casas do lado esquerdo e uma floresta do lado direito. Começou com floresta. Estacionamos o carro num cantinho, virando no fim da rua, e entramos na floresta em frente, coberta de neve. Tinha uma rua, que estava mais para um caminhozinho, que era paralelo à rua que tínhamos subido, e fomos passeando, fazendo fotos. Passado um tempinho, naquele silêncio, começamos a escutar muitos cachorros latindo de longe. Meu amigo preocupado, achando que poderiam ser um lobo ou um urso, achou melhor sairmos da floresta e voltarmos para o carro. Quando voltamos para a rua e começamos a subir em direção à esquina, onde deixamos o carro, entrou um trator enorme lá embaixo da rua. Daqueles que vai passando, recolhendo e jogando neve para todas as laterais. Parecia quando, em um filme de terror, você encontra o boss e começa aquela música de ação e contagem regressiva. Por um segundo, todos pensaram, ele não é doido, ele tá vendo a gente. Mas o trator a milhão chegando perto, jogando neve para todo lado, então a minha namorada gritou, corre! E todos começaram a correr, subindo a rua em direção ao carro. Foi cachecol caindo, todo mundo correndo e rindo de desespero, e eu tive a brilhante ideia de apenas correr para o lado, em direção às casas, saindo da rua, quando, para minha surpresa, afundei na neve, até a coxa, e não conseguia me mexer. O trator passou a milhão e eu só via a silhueta do cara lá dentro pilotando, que provavelmente deveria estar gargalhando e pensando, turistas idiotas. Provavelmente mesmo, tá? Consegui imaginar a cena claramente. Eu estava de botas, agora cheias de neve dentro, queimando minhas pernas e preso na neve. Eu tentava andar, mas cada vez que tirava o pé da neve e dava um passo, afundava de novo. Tentei sair pra rua, o trator descendo a rua, caí de novo na neve, então tive a ideia de me deitar de bruços e rastejar, distribuindo meu peso na neve fofa. E fui em direção às casas, a neve queimando meus braços, então tive receio de estar invadindo o terreno da casa e decidi voltar em direção à rua, meio que rastejando e andando na neve fofa até quase a cintura. Já estava realmente desesperado com a dor do frio,
Deve ter durado 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Cheguei na rua e consegui voltar pro carro, todo vermelho, queimado de gelo e cheio de neve dentro das botas. Ficamos alguns minutos no carro, recuperando o fôlego e rindo, e o trator jogando a neve recolhida bem do nosso lado. Fomos para outro lugar por ali. Calma, você tava com a... Pausa. Você tava com o pé cheio de neve e você continuou? Não é perigoso, tipo assim, necrosar cair um dedo? Eu sei que eu moro no Canadá, mas aonde eu moro, tipo, nevou... Em 2 anos que eu fiquei aqui, nevou 2 dias. E, tipo assim, eu não convivi muito com a neve, mas eu imagino que deva ser um pouco perigoso, não, amigo? Mas eu acredito que você deve ter se secado, né? Trocado de meia, talvez. Espero. Fomos para outro lugar por ali, que era mais afastado, tinha poucas casas, uma floresta mais suave e um lago enorme congelado. Só sabíamos que era um lago se olhássemos no mapa. Chegamos lá, tinha uns caras de longe, do outro lado do lago, com aqueles snowboards e paraquedas esquiando. Snowboard com paraquedas? Nunca vi isso. Subi com meu amigo em uma casinha de madeira que tem para observar pássaros, bem comum por ali, e nossas namoradas foram em direção ao meio do lago porque viram que tinha um bonequinho de neve. Comecei a filmar elas com o drone quando as duas vieram correndo desesperadas e rindo. Contaram pra gente que escutaram um craque. E minha namorada perguntou se a amiga tinha derrubado algo. Ela disse que não, foi quando as duas olharam assustadas e falaram: "O lago tá quebrando, corre!" Gente, como assim o lago tá quebrando? Durante a viagem, tiveram outros pequenos perrengues. Pera, amigo, como assim você me fala que o lago tá quebrando, que elas correram e você não confirma se o lago quebrou, se aconteceu alguma coisa, se aconteceu um terremoto? É isso? Cortou? Gente, vocês não podem fazer isso comigo. A minha imaginação, ela tava ali, ó, florescendo. Enfim, eu vou fazer o quê, né? Tudo bem. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Durante a viagem, tiveram outros pequenos perrengues. Na Alemanha, alugamos um motorhome e chegamos de noite aos pés do castelo Neuschwanstein e resolvemos sair a pé para explorar os arredores. Nada muito longe, pois já era tarde da noite, quando um ônibus parou no ponto. Meu amigo foi até lá falar com o motorista e, de repente, gente, vem, rápido, vamos! E entrou no ônibus. Corremos e entramos também. Perguntamos o que estava acontecendo e ele, sempre com aquela vibe de deixa a vida nos levar, vamos ver no que dá, respondeu: "Relaxa, jovem. Conversei com o motorista e vamos ali." Sei que o ônibus andou quase 20 minutos, ninguém tinha marcado exatamente a localização onde o motorhome ficou, só sabíamos que era próximo ao castelo e eu, por acaso, tinha tirado uma foto de um restaurante que tem ali na frente. E fomos parar em outro vilarejo, com minha namorada passando mal de vertigem de madrugada, quase tudo fechado, e aquele era o último ônibus. Demos umas voltas e, por sorte, achamos um barzinho local aberto. E o cara chamou um táxi, que nos levou de volta. Depois, fomos viajar em direção à Suíça. O plano era chegar até o Lago Flans. Gente, eu não sei falar essas palavras, tá? Eu vou falar assim mesmo. Um cartão postal lindo pra dormir lá e de manhã pedir minha namorada em casamento. Apenas, né, querido? À noite, tudo escuro, as ruas desses vilarejos só passam um carro. Muitos lugares com aviso de proibido subir motorhome. As estradinhas mal cabiam ele. Gente, sim, uma pequena pausa. Uns tempos atrás começou a viralizar no meu algoritmo do Instagram, TikTok, porque é incrível, né? Tudo que aparece no Instagram aparece no TikTok. Um vídeo, não era nem um motorhome, era apenas um carro maiorzinho assim, que empacou, cara. Ele tentou passar, tipo, numa frestinha assim, e ele não cabia. Eu estava em Lisboa, né, como eu disse pra vocês, e a gente alugou um Fiat 500, né, o famoso Cinquecento. Eu até fiquei assim, ai, será um Cinquecento? Vai caber todas as nossas coisas? E aí eu lembrei que eu já tinha ido pra Lisboa antes, e eu já tinha feito uma viagem de motorhome por lá. Cara, tem lugares que simplesmente não entra. Que você se depara com 2 paredes assim, e você fala: e agora não tem como manobrar. Só que aí você tem que manobrar. Eu não vou saber explicar, tá? Mas normalmente você manobra em lugares que são ladeiras, que são precipícios, que não tem guarda-reio. Então a gente passou alguns apuros no sentido de, tipo, até quando a gente tava na estrada tentando chegar numa praia, assim, eu lembro que a gente, tipo, ferrou, o motorhome não passa aqui nessa estradinha, ou não passa aqui nessa pontezinha, ou não passa aqui nesse lugar estreito. Nunca viajei pela Suíça, tá? Mas como uma pessoa que já viajou bastante pra Portugal, que também fica na Europa, já consigo imaginar a situação. Meu amigo desceu no escuro com lanterna pra ajudar a dar meia volta no motorhome, quando de longe um monte de mobiletes barulhentas começaram a chegar perto e de repente umas 10 cercaram ele e nosso motorhome. Eram adolescentes. Pronto, meu maior terror. Ultimamente, todos os perrengues na gringa, quem já assistiu o negócio dos nanás da Irlanda também, tudo é sobre adolescentes.
Adolescentes terríveis das Europa. Meu maior trauma é ter filho. Eu nem tive filho, mas o meu maior trauma já é um dia ele ser adolescente. Fiquem avisados. Principalmente se for menino. Aqui, ó. Ele até falou, um monte de adolescentes cercaram o nosso motorhome, beleza. Só me veio na cabeça os nanás da Irlanda. Meninos e meninas, provavelmente por volta dos seus 16 anos, todos falando ao mesmo tempo, perguntando o que estávamos fazendo, para onde iríamos. Um deles, hey, deixa eu dirigir esse motorhome, que eu faço o retorno para você. E acelerando as motinhas. Nossas namoradas morrendo de medo e eu já a ponto de descer e bater em todos eles se fosse preciso. Então eles foram embora e desistimos de ir até o lago, porque não tinha como chegar lá de motorhome. Colocamos um lugar que indicava ser um ponto de estacionamento e fomos para lá passar a noite. Era subindo uma montanha, rua estreita, que cabiam 2 carros apertados, mas nosso trambolho ocupava quase todo o espaço. Penhasco de um lado, guardrail não serviria de nada. Gente, é bem assim mesmo. Começou a nevar, chegamos no lugar e paramos. Era inclinado na beira de um penhasco com umas árvores, um breu de escuridão, umas mansões ao fundo. Tinha uma que era enorme, muito chique, 2 andares, toda de madeira e com a frente toda de vidro. Aquela luz amarela e a silhueta de um cara lá dentro, olhando para fora. As meninas entraram em pânico com toda a situação e tivemos que descer a montanha e procurar outro lugar quase de madrugada já. Não julgo as meninas. Não julgo. Gente, pensa comigo. Se tá dando tudo errado, já tantos sinais de que, tipo, não suba de motorhome, não cabe aqui. Nanás da Irlanda, da Suíça, da Alemanha. Eles estavam na Suíça, agora estão na Alemanha. Já me perdi na história. Fica num Walmart, fica num estacionamento de um camping, fica num posto de gasolina, mas não vai se meter na floresta com neve, penhasco e... Tipo, gente, pelo que eu li aqui, vocês estacionaram numa ladeira, numa subida? Era um lugar inclinado onde vocês pararam e tava nevando? Gente, isso é perigoso, tá? Tipo, se forma gelo ali na estrada mesmo e o motorhome começa a deslizar no penhasco. Eu não quero nem imaginar um negócio desse, de verdade. Mas enfim, o que eu ia falar é que eu não julgo as meninas, tá? Porque pra mim tudo é serial killer. Os adolescentes iam ser serial killer. O que aconteceu antes mesmo? Enfim, tudo pra mim é serial killer. Se eu visse um cara numa mansão, no meio de uma floresta, olhando pra fora pra vocês, eu não ia ficar ali pra tentar entender se ele era um cara bacana, se ele ia querer fazer uma fogueira e comer uns marshmallows com vocês, não. Um dia, resolvemos ir a Zermatt, na Suíça. Colocamos o GPS e pegamos a estrada. Quando chegamos a um pedágio, nem nos preocupamos, pois nossos amigos disseram que pedágio lá era coisa de centavos e poucos euros. E tínhamos nossa vignette, passe de pedágio. E a mulher disse, senhor, isso não serve, são 30 euros. Tinha os caras de coletes encostados, assustados para perguntar, e eles apontaram para o trem e mandaram seguir. Era um trem aberto e enorme de carga que transportava carros. Tivemos que entrar de motorhome no trem e atravessar a montanha por dentro. Foi muito engraçado. Curtimos a cidade. Na volta, para evitar pagar 30 euros no trem, pegamos uma rota alternativa. Quando chegamos a outro pedágio e minha amiga fala, fica tranquilo que agora esses são baratos. E começou a contar as moedinhas na mão, então a mulher da cabine falou, são 70 euros, dinheiro ou cartão? No débito ou no crédito? Gente, 70 euros? Isso é o quê? Acabei de voltar das Europa. Há uns 500 reais. Um pedágio. 500 fucking reais. Quiser economizar, devem ter comido pão que o diabo amassou em rota alternativa. Já com um monte de coisa de serial killer na cabeça, vocês vão fazer rota alternativa? Ai, gente, olha vocês. Eu não sei não, viu? Vocês, meus filhos, vocês acabam com a minha saúde. Era o túnel entre Entreves e Chamonix. O túnel mais longo da minha vida. Fizemos 1 minuto de silêncio. Um dia pela Alemanha, paramos para dormir em um posto que tinha suporte para motorhome. Aí, tá vendo? Dorme num posto que tem suporte para motorhome, gente. Não fica sofrendo nesse lugar, não. Eu sei que acordar com a vista bonita da montanha, eu sei. Já fiz viagem de motorhome. Mas às vezes é melhor evitar a fadiga. No outro dia, minha namorada e meu amigo acordaram passando muito mal, vomitando e com diarreia. Tivemos que passar o dia com o motorhome ali no posto até eles melhorarem. Depois descobrimos que a mangueira que conecta o botijão de gás do motorhome estava vazando e provavelmente intoxicou eles. Gente, não, peraí, como assim?
Vocês estavam intoxicados de gás dormindo dentro do motorhome? Imagina esse treco explode. No fim da viagem em Paris, finalmente pedi minha namorada em casamento, em frente à Torre Eiffel, e hoje somos casados. Amamos viajar e estamos nos Estados Unidos. Ai, gente, tem mais coisa, mas eu quero fazer uns comentários aqui. Eu sei que às vezes eu tenho um instinto materno com vocês, né, de querer dar bronca e tudo mais, mas vocês sabem, se vocês já assistiram outros relatos aqui, que eu tenho um histórico bizarro na minha vida. Né? Então, tipo assim, eu também já fui uma pessoa super inconsequente. Quando a gente viajou de motorhome, a gente chegou até a tomar multa, porque a gente não tinha conhecimento dos lugares que podia e não podia estacionar lá em Portugal. Teve uma vez que a gente dormiu em um parque que era reserva. A gente acordou na madrugada com gente batendo na porta do nosso motorhome. E a gente de madrugada falando, ferrou, é um serial killer, a gente vai morrer. A gente vai morrer, a gente tá no meio do nada, num parque, numa reserva, porque a gente queria acordar com a vista linda da praia, da Costa Vicentina, um lugar maravilhoso. Eu lembro que eu segurava o meu xixi, porque o nosso motorhome não tinha nem banheiro, tá? Eu segurava o meu xixi, quando não dava, eu tinha que acordar as duas pra elas irem fazer xixi, tipo, meu, você não pode fazer xixi. Olha eu falando coisas, não pode. Então, eu tô falando de vocês, mas olha quanta coisa errada, quantas sucessões de coisas erradas eu já fiz na minha vida, e eu tô falando só da minha viagem de motorhome. Se eu contar as minhas viagens pelo sul da Ásia, aí vocês caem pra trás. Mas assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que eu entendo, né, que a gente faz essas viagens, perrengues acontecem e no final a gente tem história pra contar, que é a história engraçada, que a gente senta aí numa roda de amigos, bebendo um vinho, depois de muito tempo a gente dá risada, mas poderia ter dado muito ruim, né? Não só a questão dos possíveis serial killers, que eu acho que é bem menos provável, mas é sempre bom evitar, mas até a questão de, tipo, gente, a cena de vocês na ribanceira nevando no penhasco não tá saindo da minha cabeça, entendeu? Eu tenho certeza que hoje em dia vocês olham pra trás e falam, meu Deus, como que a gente teve coragem de fazer isso? Mas no final das contas, eu fico feliz e eu quero dar os parabéns pelo casório, por ter dado tudo certo, por não ter sido lá no lago, né, que você queria pedir ela em casamento, porque deu tudo errado, você teve que ficar postergando, então eu imagino o quão cômico foi isso também, né, tipo, sei lá, com o anelzinho no bolso e tipo, peço agora? Ah não, agora ela está passando mal. Peço agora? Ah não, agora estamos correndo de um serial killer. Peço agora? Ah não, estamos na beira de um penhasco e precisamos sair correndo de madrugada, tipo... Dá um filme, vai, pelo menos um filme de comédia dá. Continuando, historinha extra. Eles moram nos Estados Unidos agora, né? Quando chegamos aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles, depois de curtir o dia todo, iríamos passar em uma pizzaria, pegar umas fatias e partir para o Griffith Park. Griffith Park, não sei falar essa palavra. Especialmente no Old Zoo, pois tínhamos ouvido algumas histórias de fantasmas e o parque era aberto para explorar à noite. A pizzaria era pequena, de bairro, somente faziam para levar. Tinha um cara aguardando a pizza também, então ele começou a puxar conversa. Perguntou de onde éramos, se estávamos gostando da cidade, falamos sobre o Old Zoo e ele riu sobre os fantasmas e disse que não era uma boa ideia ir àquela hora da noite, pois poderia ser perigoso. Né? Tanto quanto óbvio. Então ele perguntou se tínhamos conhecido Venice Beach. Dissemos que não. Então ele disse que fazia parte de um clube de alto padrão lá e nos chamou para conhecer no dia seguinte e passar o dia lá. Disse que a vista era linda e tinha alguns barcos. Falou desse jeito: é um clube muito caro para mim, não para vocês, é claro, vocês serão meus convidados. Vocês deveriam ir conhecer. Anotou o telefone dele em um papel, nos entregou e disse que ficaria nos aguardando. A dona da pizzaria disse que o pessoal desse clube são riquíssimos e reservados, que o cara foi muito gentil conosco e se ele convidou, acha que nós deveríamos ir porque eles não costumam fazer esse tipo de convite. Era uma oportunidade imperdível. Claro que ficamos com receio e decidimos não ir e continuar com a nossa programação normal. Nunca liguei pra esse cara porque era assim que os filmes de terror começavam. Ai, não sei se foi o jeito que você contou, mas acho difícil, porque a dona da pizzaria... às vezes eles têm um complô. Às vezes eles têm um complô. É verdade. Vocês foram corretos. Não pode ir, gente. Sempre pensa em tráfico humano, tá? Às vezes eu falo em serial killer, mas às vezes tráfico humano também. Porém, não sei, me passou uma vibe tipo, cara, Venice Beach, clube de barco, era um lugar que ia ter várias pessoas, né? Eu não sei, eu acho que se tivesse, né, com outras pessoas, jamais iria sozinha. Eu acho que eu iria. Pô, comer de graça, conhecer um lugar super exclusivo. Não sei se vocês já foram pra Venice Beach, mas tirando a praia em si, né, que tem a pista de skate, quem assistiu o filme da Barbie, né, onde quando ela chega no mundo dos humanos andando de patins, é em Venice Beach. Mas chama Venice, né, de Veneza, igual a cidade da Itália, porque tem os canais. Então, se você anda um pouquinho mais pra trás pelos canais de Venice Beach, gente, vocês veem que tem tipo umas casas surreais e cada casinha tem o seu barquinho, o seu pedalinho. Eu nunca vou esquecer uma casa que tinha tipo uma bandeira de unicórnio e um
um pedalinho de hipopótamo estacionado na frente da casa dela. É uma puta casa irada, tipo, estilo essa que eles descreveram da mansão, assim, toda espelhada, que você consegue enxergar dentro da casa. Você fica pensando, mano, quem são as pessoas que moram nesses lugares e que têm acesso, né, a esses canais e tudo mais, e obviamente que tem clube. Ah, eu iria, eu acho que assim, todos os outros eu dou razão, vocês evitaram aí possíveis tragédias, mas acho que nessa aqui não. Mas é uma opinião minha, que provavelmente no lugar de vocês faria a mesma coisa, tá? Tô aqui julgando do conforto do meu sofá e da minha casa. Meus pitacos sobre o relato. Vai ser um pouco difícil de dar pitaco porque eu, como eu disse, né? Eu sou uma pessoa que já passei bastante perrengue. E eu também não sou a amiga que planeja as viagens, né? Mas eu acho que pra vocês que querem tirar uma lição do relato de hoje, organizem, né? Vejam as rotas do motorhome pra vocês não se depararem com, de repente, um trem de, sei lá, milhões de euros que você tem que colocar seu motorhome em cima, lugares que eventualmente você vai ter que parar para abastecer, né? Eu aluguei esse carrinho agora em Portugal, teve uma hora que a gente ficou sem gasolina e de repente a gente tava num vilarejo e tipo, o próximo posto de gasolina era só na cidade vizinha. Então a gente, sei lá, é importante pensar nessas coisas para evitar aí situações de perigo. Meu conselho, fazer a rota, né? Um pouco mais de consciência, ver as paradas, ver os pedágios, até para gasto. Né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de organizar viagem, é sempre minhas amigas que organizam pra mim. Tanto que nessa viagem agora de novo de Portugal, que eu só tô falando dessa viagem, a gente se ferrou, porque eu viajei com uma amiga que é igualzinha a mim. A gente foi bucando os hotéis, reservando, tipo, lugar pra ficar, tudo em cima da hora, tá? A gente dormia em um lugar, acordava no dia seguinte, e hoje a gente vai ficar onde? Isso é ruim, né? Porque a gente acaba gastando energia e acaba entrando em certos conflitos que a gente não entraria se a gente tivesse planejado, né? Os lugares que a gente vai parar, que a gente vai dormir, principalmente se vocês estiverem de motorhome, que tem essas restrições. Como eu disse, quando eu andei de motorhome aí pela Costa Vicentina em Portugal, tem certos lugares que você não pode parar. Evitar até multa, que a gente recebeu uma multa. Nunca fizeram a gente pagar essa multa, mas que recebeu, recebeu. Outro conselho, importante não aceitar, né? Convite de pessoas estranhas para ir para clube de ricos. Mas eu acho que nesse caso, assim, eu pagaria pra ver. É claro que se eu chegasse e fosse um lugar que não tinha ninguém, e eu ia estar acompanhada do meu namorado, provavelmente, a gente não entraria, a gente voltaria pra casa. Mas, se é uma puta festa, um lugar que você tem a oportunidade de fazer contatos, num lugar igual Venice, em Los Angeles, que tem, tipo, tantas pessoas interessantes, eu acho que eu não perderia essa oportunidade, mas é importante ressaltar para não aceitar convites de estranhos e principalmente confiar nos seus instintos, né? Quando a gente fica falando das meninas, mas nossa, eles passaram todo um perrengue para subir no penhasco, subir a montanha, já era tarde da noite, para dormir. Cara, se você tá se sentindo numa situação de perigo, confie nos seus instintos, gente, é sempre melhor evitar do que pagar para ver. Sei lá, eu prefiro. Melhor do que virar, de repente, história de true crime, né? Pra Netflix contar no documentário. Melhor do que virar pauta pros vídeos da Ju Cassini, que eu amo, inclusive. Meu maior medo, Deus que me livre, ó, é ser pauta em vídeo da Ju Cassini. Eu assisto eles exatamente para aprender coisas para evitar estar passando ali. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais relatos assim nesse tom viagem, Eurotrip, casamento, eu gosto quando os relatos têm final feliz, né? Apesar de todos os perrengues, casaram, estão felizes, estão morando nos Estados Unidos, estão mandando história aqui pro Me Conta Seu Perrengue, @gmail.com. Já manda, tá? Se você lembrou, porque muita gente às vezes lembra de alguma história assistindo os relatos daqui. Estou sentindo falta de relatos de dates errados, tá? Vou aproveitar que eu voltei de viagem, eu já vou gravar outro vídeo seguido desse, entrar no ciclo da produtividade. Então, se você quiser incentivar eu a fazer mais vídeos desse quadro, já deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar dessa história. E é isso. Um beijo e até a próxima.